Essa música aqui eu nunca ouvi, cara. É nova essa, hein? Gostei. Mundial de 1951. Agora. Não, Palmeiras não tem mundial. Não, Palmeiras tem um mundial de 1951. Não, Palmeiras não tem mundial. Atenção, meu caro Renato Gaúcho. Esse incompetente que vos fala, um dia disse que você era mal preparado academicamente, apesar de ter inúmeras virtudes como gestor, como cara que controla o vestiário, como cara que fala a linguagem do jogador. Culpa, nunca mais vou dizer que o Renato é mal preparado academicamente. Ele pode não ter ido para a escola, ele pode não ter estudado a escola portuguesa, a escola alemã. Salve, salve nação! Saudações, galera! Separei aqui pra vocês o choro do Elias Júnior pós-eliminação do Palmeiras. A Glenda tirou o sarro, hein? Falou na cara dele, o Palmeiras não tem mundial. Que campeão mundial o quê, rapaz? 51 é pinga! Bem, separei aqui pra você esse corte do Show do Esporte da Band, link na descrição, como créditos. Tá muito bacana esse vídeo aqui porque o Elias Júnior chorou e criticou. Chorou assim, modo de dizer, né? Não chorou de verdade. Ele ficou se lamentando pela eliminação do Palmeiras e criticou bastante aí o Abel Ferreira. Então o vídeo tá top. Se tem palmeirense triste, tem flamenguista feliz. Então deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. De quem você quer começar a falar? Do Botafogo, do Flamengo e finalmente... Do quê? Do Palmeiras. Tava bom demais. Palmeiras não tem mundial. Essa música aqui eu nunca ouvi, cara. É nova essa, hein? Gostei. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não pode. Palmeiras tem Mundial de 1951. Agora. Não, Palmeiras não tem mundial. Palmeiras tem um mundial de 1951. Não, Palmeiras agora, não tem mundial. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que o Abel cometeu um erro gigantesco e a conta desta ausência do Palmeiras nas semifinais do Campeonato Mundial tem que ir para ele. Por quê? Quando você sabe muito bem que você não tem a sua zaga principal, ou seja, você não tem Murilo e não tem Gustavo Gomes, e não tem o seu melhor lateral, você não tem o Piquerez, você não tem o Piquerez, que é o seu melhor lateral, você não começa com o meio-campo com o Aníbal Moreno, que é o mais marcador, você vem com o Facundo Torres. Facundo Torres, bem jogadinho, mas bem jogadinho. O Facundo Torres joga a partida do Campeonato Brasileiro quando o Palmeiras estiver ganhando de 2-0. Não, eu tenho que concordar com você que realmente não precisava ter começado esse jogo com o Facundo Torres. Não dá. Aí o cara erra e aí tá tudo bem. Ele tem muito crédito e eu não estou dizendo que não tenha. Acertou bastante, eu não estou dizendo que não tenha acertado. Mas o erro custou muito caro. E quando o erro custa caro, ele tem que ser cobrado. Vai cobrar de quem? Não, mas de mim que não vai. Mas tá todo mundo cobrando, ele foi cobrado, né? O Abel foi cobrado. Eu acho que foi e vai continuar sendo cobrado, não tem muito jeito. Até porque eu acho que o grande desafio do Palmeiras agora é olhar para esse segundo semestre. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O que vai ser desse Palmeiras no segundo semestre? Mas antes de olhar... Agora, o Estevão ficou 2 dias com o pessoal do Chelsea, depois ele veio a delegação do Palmeiras que desembarcou nesta noite, inclusive de sábado para domingo, desembarcou, tá todo mundo cansado, todo mundo não, cansado não, né, Elia? Todo mundo exausto, né, Elia? Exausto fisicamente e mentalmente também, porque foi uma derrota doída. Toda derrota é dolorida. Mas essa foi mais. De acordo com o tamanho da competição, a derrota é maior e a dor também é maior. Essa foi mais. Agora, eu não vou ficar aqui chorando leite derramado, não vou ficar aqui, se fizesse isso. Eu não gosto de comentar o páreo corrido, você sabe bem, eu não suporto comentar o páreo corrido, mas eu avisei antes do jogo começar. Antes do jogo começar. Se você não tem a zaga principal, se você não tem o seu melhor lateral, você precisa saber que você precisa reforçar o meio. Então, você vai jogar com o Emiliano Martins? É óbvio que você vai jogar com o Emiliano Martins. Você vai jogar com o Richard Rios? É óbvio que você vai jogar com o Richard Rios. Mas quem é o seu terceiro cara de meio? Tem que ser um marcador. O Facundo Torres não marca ninguém, nem nas melhores oportunidades da vida dele. Então, vamos lá. Tentando ser aquele cara que é firme, direto, reto e não faz tipo.
O Abel tem muitos serviços prestados ao time do Palmeiras e por isso que ele é o treinador mais bem pago do futebol sul-americano, um dos mais bem pagos do mundo, um dos 20 mais bem pagos do mundo. Só que ele é tão bem pago para encontrar a solução. Não adianta ele chegar na entrevista coletiva e dizer: o Chelsea vem e compra o nosso melhor jogador. Ele sabe que o Chelsea comprou o melhor jogador do Palmeiras há um ano. Pô. Não, mas eu acho que esse recorte é dentro de um contexto. Eu acho que ele fala num todo. Acho que ele fala nessa questão de cada vez mais cedo os talentos brasileiros estão indo embora. Antigamente, o futebol mudou, era mais tarde. Os talentos brasileiros saíam do Brasil mais tarde. Agora é cada vez mais cedo. Não, o recorte dele é o seguinte, olha, para vocês entenderem... Mas acho que não foi uma reclamação com relação ao jogo, foi olhando para o futuro. Não, ele está dizendo o seguinte, ele está reclamando porque ele quis mostrar o tamanho do Chelsea. O Chelsea vem aqui, esse time que ganhou da gente, ele vem aqui e compra o nosso melhor jogador. Esse é o tamanho do Chelsea, esse é o tamanho do Palmeiras. Só que ele já sabia disso há um ano. Então, você sabe que o Estevão vai embora. E eu quero saber como é que o Palmeiras vai jogar agora, esse segundo semestre todo. Exato. Porque 80% das bolas, 80% dos problemas do Palmeiras no ataque eram resolvidos pelo Estevão. Eu quero saber quais são as soluções que o Abel vai encontrar. Não tem o Estevão, não tem o Paulinho, que vai operar e só volta no ano que vem. Yeah. O Palmeiras tem um xadrez para resolver. E o Facundo Torres foi contratado justamente para quê? Para tentar resolver o problema do Estevão. Mas Exatamente. A gente viu que ele não está conseguindo resolver nem o dele. Como é que vai resolver o problema do Palmeiras? Então, é o seguinte, eu não gosto de fazer tipo. Então, eu já sei que eu vou perder o Estevão. Então, eu tenho que pensar que eu não vou ter o Estevão depois do Campeonato Mundial. Quais são os meus projetos para depois do Campeonato Mundial? Isso o Abel tem que saber. Agora, durante o campeonato, você tem que fazer das tripas coração para eu poder usar da melhor maneira o Estevão e para eu poder proteger uma zaga que era titular com o Murilo e com o Gustavo Gomes e de repente ela vai ter que ser encarada com o Mikael. Você viu o Mikael correndo atrás do Cole Palmer? Não, eu acho o seguinte, eu acho que tanto que no primeiro tempo, principalmente nos primeiros 20 minutos, a zaga não se encontrava de jeito nenhum, foi um sufoco danado. 1-0 foi até foi um bom resultado ali nesse primeiro tempo, 1-0. E aí, até eles se entenderem, foi difícil. Mas não foi fácil. Então, veja só, se eu já sei que... Como é que o Cole Palmer, que eu já tinha dito aqui, não é nada disso, mas é um jogador que é muito qualificado, e ele tem uma vantagem, ele apesar de alto, ele é um jogador móvel, é um jogador... Ó, tá vendo, ó? Olha, você viu aí, ó. Como é que... Ó, você viu, ó? Esse é o Cole Palmer. Você viu como é que o Mikael pode correr atrás do Cole Palmer? Agora, como é que eu evito esse tipo de situação? Se o Aníbal Moreno está marcando quem vai passar a bola para o Cole Palmer... que não passou, que foi ganhando espaço, porque infelizmente não está mostrando aqui. Mas justamente até ele receber essa bola para fazer o gol, foi um passeio. Aí ele desfila o time do meio, o meio campo com Enzo Fernandes, com o Cole Palmer é muito forte, o meio campo do Chelsea. E todo mundo sabe disso. Então, peraí, se eu não tenho a zaga principal, ou seja, eu não tenho a qualidade do guerreiro que é o Gustavo Gomes, eu não tenho o posicionamento do Murilo, que é um cara que se posiciona sempre muito bem, então ele vai antecipar por onde o Cole Palmer vai passar, então eu tenho uma chance melhor de marcar o Cole Palmer. Bom, se eu não tenho esses dois, eu vou ter que me ater ao Mikael e vou ter que me ater ao Bruno Fux, que não são titulares e não são os melhores. Então, eu tenho que proteger esses caras. Como é que eu protejo esses caras? Coloco o Aníbal Moreno. Eu não vou proteger esses caras colocando o Facundo Torres. Eu não gosto de comentar o páreo corrido, mas eu avisei antes. A gente tem uma zaga reserva. Ele tem que reforçar o meio campo. E como é que reforça o meio campo? Domingo passado falei isso aqui, com Emiliano Martinez e com Aníbal Moreno. Tem que jogar os dois e mais o Richard Rios. E tem que jogar a linha de 4 no meio, 4-4-2, deixar só 2 atacantes. Pode ser o Vitor Roque e o Estevão, pode ser o Facundo Torres, o Flaco Lopes e o Estevão. Claro que o Estevão tem que jogar com o outro atacante. Ou ele escolhe o Vitor ou ele escolhe o Flaco. Quem vê ele falando assim acha que ele entende muito, né, cara? Ô Elia Júnior, vai lá ser treinador, vai lá. Já que você é o bonzão. Não inventa nada. 4 no meio, 4-4-2, com o Aníbal Moreno marcando. Aí ele vai e perde, e eu que sou chato. Eu que fico pegando no pé do Abel. Eu que fico falando o salário do Abel. Pegando no pé do Abel!
não. Tá pegando. Tô brincando. Há cerca de 2 semanas... E galera, o Elias Júnior se humilhou, cara. Pediu desculpas aqui para o Renato Gaúcho. Fez meia-culpa. Olha só o que ele falou aqui do Renato Gaúcho, né? Ele tinha antes falado que o Renato Gaúcho não era tudo isso, que não entendia muito de técnica. Olha só o que ele falou agora depois das apresentações do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. Se liga. Atenção, meu caro Renato Gaúcho. Esse incompetente que vos fala, um dia disse que você era mal preparado academicamente, apesar de ter inúmeras virtudes como gestor, como cara que controla o vestiário, como cara que fala a linguagem do jogador. E essas são virtudes importantíssimas para quem comanda uma equipe como a do Fluminense. Mas você, além destas, eu não sei qual é o seu acadêmico, se você passou alguma madrugada lendo, mas o fato é, você enxerga a bola. E cara que enxerga a bola precisa ser valorizado. O Renato enxerga a bola, o Renato enxerga o que precisa fazer. Esse Mundial coloca o Renato numa outra posição, eleva o sarrafo num outro patamar. Deixa eu falar um negocinho aqui. Ele vai ter que falar isso daqui a um tempo do Felipe Luiz, né? Porque ele fala que o Felipe Luiz é estagiário. Então, Elias Júnior, se prepare. Você vai ter que pedir desculpas também para o Felipe Luiz logo, logo. Porque o que ele fez em todas as partidas do Fluminense, ele jogou mal uma partida da fase de classificação, quando realmente perdeu o comando, e aí uma equipe fraca japonesa acabou tomando contra-ataque, algo que não deveria ter acontecido. No mais, foram partidas incríveis, 6 jogos, 5 grandes partidas esse time do Fluminense, jogando de maneira diferente e mostrando que ele se adapta à necessidade. Algo que o Abel não teve capacidade de fazer, algo que o Pepe Guardiola não teve capacidade de fazer, por isso que o Manchester City, um time de 10 bilhões de reais, não teve capacidade de permanecer na competição, porque o Guardiola é detentor de um modelo, de uma patente e não muda, e está custando caro para ele e para o City, algo que o Diego Simeone não teve capacidade de fazer, porque o time do Atlético de Madrid voltou para casa cedo, e algo que o segundo treinador mais bem pago do mundo, que é o Simone Inzaghi, que é o técnico do Al Hilal, não teve capacidade de colocar antídotos para o modelo novo que o Renato apresentou na partida do Fluminense contra o Al Hilal. Então, eu vou fazer aqui o meu meia-culpa, nunca mais vou dizer que o Renato é mal preparado academicamente. Ele pode não ter ido para a escola, ele pode não ter estudado a escola portuguesa, a escola alemã, a escola espanhola, a escola italiana, mas ele enxerga a bola e encontra alternativas para o seu time. Se você chama isso de acadêmico ou não, pouco me importa. O importante é que o cara é do ramo. Aliás, o seu negócio foi genial ele pegar o Arias, botar mais perto do cano, para puxar a marcação e deixar o meio livre o meio-campo ali mais livre para o Martinelli. Foi realmente genial o que ele fez ali com o Arias. Que papelão, hein, cara? Fala um monte de besteira, depois tem que ficar pedindo desculpas, né? Fazendo meia-culpa. É isso aí que dá, né? Aí, gostaram do vídeo? Gostou, não gostou? Comente, quero saber a sua opinião. Estou aqui para isso. Para divertir vocês, cara, com os memes. É isso aí, um meme. O Elias Júnior é um meme. Ele fala, vira meme, né? Daqui a um tempo ele vai ter que fazer um vídeo aí pedindo desculpas ao Felipe Luiz por tudo que ele fala do Filipinho, né? Fala que o Felipe Luiz é estagiário, que é um analfabeto aí como técnico. Praticamente isso que ele fala, né? Muito bem, galera. Dito isso, muito obrigado a todos vocês. Estou aqui para isso mesmo, tá? Nesta segunda-feira teremos aqui vários vídeos no canal falando do nosso Mengão, o mercado da bola do Flamengo, que está com tudo aí, contratando jogadores a preço de ouro e vendendo a preço de banana. Valeu, tamo junto. Saudações. Fui.